Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia aqui no Acordar com Palavra. Muito obrigada por você que está aqui nos acompanhando todos os dias, por você que deixa o seu comentário, por você que deixa o seu like, meu muito obrigada. Bora pro vídeo? Bom, pessoal, hoje eu quero falar aqui sobre o amor de Deus com a gente, né? O amor de Deus com a nossa vida, com tudo aquilo que Ele faz. Quem me pediu esse tema foi o Henrique, lá de Jaguarão, do Rio Grande do Sul. Henrique, um beijo, é meu primo, a prima te ama, tá? Muito obrigada por colocar esse tema aqui pra gente hoje. E eu queria contar um pouquinho para vocês da minha história com a Richelle pequena, com a minha filha. Quando a Richelle nasceu, eu morava lá no Uruguai, que foi onde a minha avó morou um tempo, lá na campanha. A gente chama de campanha. Algumas pessoas vão chamar de sítio, outras vão chamar de interior, né? Alguma coisa assim. A gente tá acostumado a chamar por campanha. Já comenta aqui embaixo pra mim como que vocês chamam, né? Como que vocês têm hábito de falar aí na cidade de vocês. Eu morava pra fora e lá na campanha no Uruguai a gente morou, eu, minha avó, meu padrinho, que era o marido dela, né? E depois eu conheci o pai da Richelle lá e a gente viveu junto lá, né? Daí a Richelle nasceu e a gente continuou morando lá, porque ele trabalhava lá e a gente foi morar numa casinha que tinha, que era a balança, aonde o pessoal secava o arroz, que daí passava o trator, os caminhões, tudo por cima ali. Daí era uma casinha normal, né, uma casinha de material, e do lado de lá era a balança onde pesava os caminhões, os caras trabalhavam, e lá de cá a peça era 2 peças e banheiro, que era onde era a nossa casinha que a gente morava. Nessa época aí que eu morei lá, todo dia de noite eles desligavam o gerador de energia, então a gente ficava sem luz nessa época, né? A gente ficava totalmente sem luz. Inclusive, até eu compartilhei um pouquinho dessas histórias aqui lá no Instagram. Se você não me segue, já acompanha lá no Instagram, que lá tá bem a história detalhada, que vai ser até inclusive postada e compartilhada por uma editora aqui de Brusque, né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da história, também já tem lá. Bom, enfim, nessa época eu morava lá e eles desligavam o gerador de energia. A gente ficava sem luz ali, depois das 11 horas, meia-noite, a gente ficava sem luz. Eles ligavam o gerador de energia só no outro dia, 6 horas, mais ou menos 6 horas da manhã. Aproximadamente o horário, tá, gente? E nessa época, o que aconteceu? Eu lembro que a gente colocou... tinha um bercinho, a gente comprou um bercinho bem lindo pra Richelle, assim, com todos aqueles pegadorzinho rosa, azul, sabe? Aquele bem coloridinho, assim, que vinha antigamente, né? As gavetinhas toda coloridinha, nós compramos pra ela bem novinho, e ela tava dormindo no berço. Daí a gente colocou, antes de dormir, uma fronha, que eu colocava em cima, tipo assim, né? Botava uma fronha para enfeitar, uma fronha de coraçãozinho, e ali eu botava todos os bichinhos dela e antes de dormir a gente colocou uma vela em cima de uma tampa de plástico, em cima do berço. A gente colocou ali, não lembro se foi eu ou se foi o pai dela, mas a gente colocou ali. Conforme foi passando o horário da noite, foi começando a dar sono, e até inclusive ela chorava muito nessa época. Às vezes ela chegava a ficar até 6 horas da madrugada chorando. Ela chorava muito, ela era muito chorona. Bom, daí o que aconteceu? A gente deixou ali, eu até comentei, eu nunca mais esqueço, assim, que foi uma coisa que me marcou muito, porque eu lembro que eu falei assim, olha, não podemos dormir, porque se a gente dormir é perigoso pegar fogo. Eu lembro que eu falei essas palavras assim, e a gente acabou dormindo, a gente acabou cochilando. Quando a gente acordou, né, a gente acordou com aquele isqueiro disparando, sabe, com o fogo que tinha pegado no isqueiro, do isqueiro tava pegando na fronha e tava aquela fumaceira inteirinha no quarto, assim, sabe, foi, tipo, terrível, assim. Daí, na hora que a gente acordou, que o pai da Richelle acordou e tal, ele foi diretamente com as mãos no plástico, diretamente, assim, para apagar o fogo, né, na hora do desespero, e colou todos os plásticos da tampa nas mãos.
E daí, como ele tava com muita dor para dormir, ele, depois que a gente apagou o fogo ali e tal, né, apagou aquela situação que tava acontecendo ali, na hora de dormir ele não conseguia. Daí ele foi lá, ligou o gerador e tal, aquela noite a gente ligou o gerador, ficou ligado, e ele não conseguia dormir. Daí ele foi lá, pegou um balde, colocou do lado da cama, né, daí a gente trouxe ela pra dormir na cama, e aconteceu que ele botou o balde do lado da cama e dormiu com as duas mãos assim de molho dentro da água, porque não aguentava a dor, né, naquela noite. Daí a gente, dormimos, né, passou aquela situação, e quando foi de manhã ele foi pro trabalho, né, foi trabalhar e esqueceu de tirar o balde com água, né, esqueceu de tirar o balde com água. E a Richelle devia ter, acho que uns 8 meses, mais ou menos essa fase aí, 7, 8 meses, aí ela devia ter. E daí ela foi, e eu acredito, gente, eu até acredito assim, sem, né, eu tava dormindo nesse momento, mas eu acredito que ela viu a imagem dela na água ali e foi levar as mãozinhas pra brincar, porque ela era muito espoleta, assim, sabe? Então, muito esperta. Daí eu acredito que ela foi em direção da água e aconteceu que ela caiu todinho o corpinho dela assim pra dentro da água, inclusive com as mãozinhas, tudo assim pra dentro da água. Naquele momento, gente, eu acordei assim, tipo, com barulho, plaft, sabe? E foi muito de Deus, assim. Eu só fiz assim, ó, e puxei ela. Quando eu puxei ela, eu sacudia até ela tava roxa, assim, sabe? Eu sacudi ela e ela tava roxa, e daqui a um pouco ela soltou aquela golfada, né, de água, e a gente começou as duas a chorar, porque eu tenho essa coisa comigo. Geralmente tem pessoas que quando se desespera, a pessoa ela paralisa, né? E tem outras que agem. Eu sou da parte que age e depois eu choro, entendeu? Então, naquele momento, assim, foi muito desesperador pra mim, porque eu tinha 14 anos, eu não tinha nem feito 15 anos ainda, e foi uma coisa que aconteceu, assim, muito marcante pra mim na minha vida, né? Porque foi um momento que eu quase perdi a minha filha, né? Ali, naquele momento, eu vi o amor de Deus sobre a minha vida, né? Hoje eu consigo ver claramente, meu olho até enche de lágrima, porque naquele momento eu vi claramente tudo que Deus tem pra mim e pra minha filha. Porque naquele momento que eu tinha lá meus 14 anos, eu não tinha experiência nenhuma de vida, né? Não tinha experiência nenhuma e também não sabia como agir, né? Muitas vezes. Só que eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa naquele momento, né? Então eu fiz o que devia ser feito, acho que toda mãe faria, e não sei, né, o que seria de mim se tivesse acontecido outra coisa, a não ser o que aconteceu mesmo. E assim, foi um milagre, gente, foi um milagre. Hoje eu posso perceber e posso ver que foi um milagre. Naquela época eu não tinha maturidade suficiente para entender, né, dos milagres de Deus, de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, né? E aí eu trazendo para essa palavra da Bíblia, João 3,16, que diz assim, ó, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, o que dizer, né, gente? Eu fico pensando assim, ó, meu Deus, é muito amor pela nossa vida, sabe? É muito amor que Deus tem por mim, por você, por nós, por todas as coisas que acontecem. É muito amor que Deus tem pela gente. Às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? É que nem eu falo, se eu pudesse naquela época ter esse entendimento de saber o quanto Deus foi lindo comigo, que me deixou, né, eu continuar com a minha filha, de repente muita coisa seria diferente, né? Mas hoje eu consigo ver claramente isso, que foi um milagre de Deus e que foi o amor de Deus, né, na nossa vida. Quando o Henrique me mandou esse tema, eu pensei o seguinte, nossa, que versículo que eu vou falar, né? Daí eu orei e falei, meu Deus, sobre o que eu vou falar? Daí me veio essa minha história, um pouco da minha história, né? Um pouco do que eu vivenciei, um pouco que eu passei lá atrás, quando eu tinha meus 14 anos, com a minha filha. Bom, gente, eu fico pensando assim, não tinha versículo melhor para eu falar do que esse versículo do que Deus entregou seu filho, porque eu fico pensando assim, ó, será que eu e você conseguiríamos entregar os nossos filhos para Deus? Eu acho que a coisa mais difícil, tá? Falando né, nesse sentido assim de Deus, ele entregou Jesus
para salvar eu e você. Olha o que é o amor de Deus por nós, pela nossa vida, né? Eu não conseguiria, acho que entregar, né, a minha filha ali por amor, né, por amor às pessoas, por amor a que nem Deus teve por nós. Então que a gente consiga, né, que eu contei essa história para vocês aqui para que vocês consigam entender, né, nas coisas que vocês já vivenciaram, nas coisas que vocês já viveram até hoje, nos pequenos detalhes, o amor de Deus sobre vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, marca algum amigo, né? Envia para algum amigo que esteja precisando, porque às vezes a gente, não só nós precisamos, como outras pessoas também precisam, né? E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e vem me acompanhar nas outras minhas redes sociais, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo Acordar com Palavra. Tchau!